Ele a mandou esquecê-lo e ela o fez. Mas, quando o CEO milionário a viu novamente com filhos gêmeos idênticos a ele, seu mundo desmoronou. Ricardo Castelo sempre acreditou que nada e ninguém poderia abalar a vida que ele havia construído. Cada decisão que tomava era calculada, cada passo era planejado com precisão, e toda fraqueza era enterrada sob camadas de disciplina. Com olhos castanhos que podiam silenciar uma sala de reuniões e uma reputação de ser implacável, mas brilhante, ele havia chegado ao topo mais rápido do que a maioria dos homens, com o dobro de sua idade. Ele se movia pelo mundo interno e sob medida, uma figura de controle e certeza, o tipo de homem que nunca duvidava de si mesmo porque acreditava que seus instintos eram inabaláveis. Mulheres o admiravam, rivais o temiam e funcionários o seguiam. Mas por trás da confiança e do sucesso estava um homem que via emoções como ameaças, o amor como distração e a vulnerabilidade como algo que poderia desfazer anos de poder em um único momento. Quando Juliana Harpa entrou em sua vida, ela foi a única pessoa que ele permitiu chegar perto demais. Ela era diferente das mulheres polidas que normalmente o rodeavam, mulheres que viam sua riqueza e status antes de sua alma. Juliana tinha cabelos castanhos claros que pegavam a luz do sol de uma forma que os fazia brilhar, e seus marcantes olhos azuis eram cheios de uma sinceridade que o desarmava. Pela primeira vez, Ricardo sentiu a atração perigosa de algo que não podia controlar e, embora tentasse mantê-la à distância, viu-se baixando muros que havia construído por anos. Por um tempo, ele quase se convenceu de que estar com ela não comprometia seu império, que talvez pudesse ter tanto amor quanto poder. Mas essa ilusão desmoronou na noite em que ela parou diante dele, as mãos trêmulas e a voz instável, enquanto sussurrava que estava grávida. As palavras caíram na sala como uma explosão. Juliana esperava medo, talvez hesitação, mas também esperava amor, tranquilidade e apoio. Em vez disso, ela viu o rosto de Ricardo endurecer, sua mandíbula apertar, seus olhos esfriarem até se tornarem o mesmo escudo ilegível que ela o vira usar nos negócios. Ele não disse nada por um longo tempo, e esse silêncio foi pior do que a raiva. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa e uniforme, mas a cortou como uma lâmina. "Esqueça-me", ele disse. As palavras eram afiadas, finais, ditas como se ele estivesse fechando um negócio em vez de desmantelando uma vida que eles haviam começado juntos. Juliana olhou para ele em descrença, seu coração desabando sob o peso de sua rejeição. Ela veio até ele vulnerável, disposta a compartilhar a verdade mais profunda de sua vida, e em vez de ser abraçada, foi rejeitada. Ela quis implorar, lembrá-lo das noites que passaram juntos, das promessas que ele sussurrava em momentos raros em que sua guarda caía, mas ela viu que ele já havia fechado a porta. Sua expressão era ilegível, sua postura rígida, como se ele tivesse se isolado de qualquer possibilidade de arrependimento. Ele pensou que estava se protegendo do caos, preservando o império pelo qual havia trabalhado, mas o que ele fez naquele momento foi destruir algo que ele jamais seria capaz de reconstruir com dinheiro ou controle. Ela deixou a cobertura dele naquela noite, seus passos instáveis, como se o próprio chão tivesse se voltado contra ela. Lá fora, a cidade brilhava com seu ritmo habitual, indiferente à tempestade que rugia dentro dela. Ela não carregava nada além das roupas do corpo e do conhecimento de que agora estava verdadeiramente sozinha. Suas lágrimas embaçaram as ruas, seu corpo tremendo de medo e determinação.
Ela percebeu que ele havia tirado dela não apenas o amor, mas também a ilusão de segurança. O que ele não havia tirado, no entanto, era sua resolução. Ela sussurrou para si mesma enquanto se afastava que não o esqueceria, ainda não, mas um dia pararia de esperar por ele. Ela construiria uma vida sem ele, e quando ele olhasse para trás, se é que algum dia olhasse, encontraria apenas a sombra do que havia jogado fora. Dentro de sua cobertura, Ricardo ficou perto da janela, muito depois que ela se foi, olhando para as luzes da cidade como se pudessem justificar sua escolha. Ele repetia as palavras "esqueça-me" em sua cabeça como um mantra, convencendo-se de que era a decisão certa, que ao cortá-la ele estava evitando a fraqueza, protegendo-se do escândalo e mantendo o controle. No entanto, no fundo, onde ele se recusava a olhar, algo retorcido e vazio se abriu. Ele não admitiu isso então, mas ao escolher o orgulho em vez do amor, ele se sentenciou a anos de vazio. Ele pensou que ela nunca o esqueceria de verdade, que ninguém poderia se afastar de Ricardo Castelo, mas ele não tinha ideia de que essas palavras um dia voltariam para assombrá-lo de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Juliana Harpa deixou a cobertura de Ricardo naquela noite com seu mundo em pedaços, mas quando o sol nasceu na manhã seguinte, ela se forçou a respirar em meio à dor e se concentrar no pequeno batimento cardíaco crescendo dentro dela. Ela não tinha família por perto, nenhuma rede de segurança para recorrer e muito pouco dinheiro guardado, mas o choque de sua rejeição se transformou em algo que ela nunca havia sentido antes, uma determinação feroz. Ela disse a si mesma que poderia não ter o poder, a riqueza ou a influência de Ricardo, mas tinha sua força e usaria cada grama dela para proteger a vida que carregava. Suas lágrimas secaram lentamente, substituídas por longas horas de planejamento, de juntar todos os recursos que podia para se preparar para o futuro. Ela encontrou um pequeno apartamento desgastado na periferia, suas paredes finas e suas janelas com correntes de ar, mas era dela, e foi onde ela prometeu a si mesma que seu filho estaria seguro. A gravidez foi difícil. Sem o apoio de Ricardo, Juliana fazia malabarismos com longas horas de trabalho e exaustão que muitas vezes a deixavam tremendo quando voltava para casa. Ela trabalhava em uma lanchonete, pegando turnos duplos, servindo mesas até que suas costas doessem e seus pés latejassem, sorrindo para os clientes mesmo quando tudo o que ela queria era desabar. Havia noites em que ela tinha que escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida suficiente, e na maioria das vezes ela ia para a cama com fome para poder guardar comida para os dias em que a gravidez esgotava toda a energia de seu corpo. No entanto, por mais difícil que se tornasse, ela nunca se arrependeu de sua decisão de se afastar do homem que a mandou esquecê-lo. Ela sussurrava para seu filho não nascido que eles conseguiriam, que o amor valia mais do que o dinheiro, que a família poderia ser construída mesmo a partir de pedaços quebrados. Quando os gêmeos nasceram, a vida de Juliana mudou de maneiras que ela nunca havia imaginado. O médico colocou 2 meninos idênticos em seus braços, ambos com cabelos escuros e olhos castanhos arregalados que espelhavam Ricardo tão perfeitamente que quase partiram seu coração. Ela os nomeou Júlio e João, e enquanto sussurrava seus nomes pela primeira vez, sentiu o peso da responsabilidade se instalar em seus ombros com força esmagadora. 2 bocas para alimentar, 2 vidas para proteger, 2 almas dependendo unicamente dela. Mas junto com o peso veio um amor tão avassalador que eclipsou todos os medos. Ela prometeu a ambos, enquanto choravam baixinho em seus braços,
que nunca se sentiriam abandonados, nunca se sentiriam indesejados, e que ela nunca os deixaria duvidar de quão profundamente eram amados. Os anos seguintes foram os mais difíceis e os mais gratificantes de sua vida. Criar gêmeos sozinha significava caos interminável, noites sem dormir cheias de choro de 2 berços ao mesmo tempo, dias passados equilibrando mamadeiras e fraldas, o medo constante de que ela não estava fazendo o suficiente. No entanto, mesmo na exaustão, havia momentos de pura alegria. Ela riu quando eles tentaram engatinhar pela sala em direções opostas, chorou quando eles disseram suas primeiras palavras e os segurou perto quando eles deram seus primeiros passos em pernas trêmulas. Cada marco era agridoce, porque cada um a lembrava do homem que não estava lá para testemunhá-lo. Às vezes, quando olhava para seus rostos, ecos inegáveis de Ricardo, a raiva queimava em seu peito, mas ela se forçava a afastá-la, porque não permitiria que o amargor envenenasse o amor que ela derramava em seus filhos. Para sobreviver, Juliana se tornou engenhosa. Ela costurava roupas para os meninos quando o dinheiro acabava, consertava brinquedos quebrados com cola e fita e transformava até as refeições mais simples em aventuras para que seus filhos nunca sentissem a ausência de luxo. Para o mundo exterior, ela era uma mãe solteira lutando para sobreviver, mas para Júlio e João ela era tudo: provedora, professora, confortadora, protetora. Eles se agarravam a ela, suas pequenas mãos apertando as dela com uma confiança tão completa que fazia cada sacrifício valer a pena. À noite, quando a exaustão ameaçava consumi-la, ela os observava dormindo lado a lado, seus rostos idênticos e pacíficos, e lembrava a si mesma que, embora tivesse sido forçada a soltar Ricardo, ela havia recebido algo muito mais precioso em troca. Ainda assim, a sombra do passado pairava. Juliana carregava consigo a memória de suas palavras, a maneira como seu rosto endureceu, a frieza em sua voz quando ele a mandou esquecê-lo. Ela dizia a si mesma que havia conseguido, que havia seguido em frente, mas nas horas tranquilas, quando o apartamento estava em silêncio e seus filhos estavam dormindo, ela às vezes se perguntava se ele alguma vez pensava neles. Ricardo alguma vez imaginava como eram seus filhos. Ele alguma vez acordava à noite com o remorso a corroê-lo da mesma forma que suas memórias a corroíam. Ela não sabia e tentava não se importar, mas a verdade era que a ausência dele era uma ferida que ela carregava silenciosamente. Ela construiu sua vida em torno da força e da sobrevivência, mas por mais forte que se tornasse, não conseguia apagar o fato de que seus filhos eram um lembrete diário tanto do amor que ela sentira, quanto da crueldade que o havia estilhaçado. 3 anos se passaram nesse ritmo de luta e amor, de pequenas vitórias e cicatrizes escondidas. Juliana não esperava mais que nada mudasse. Ela acreditava que havia criado um mundo onde Ricardo Castelo não era nada além de um fantasma de seu passado, um homem apagado pelo tempo e pela resolução. Mas o que ela não sabia era que o destino tinha um jeito de derrubar os muros que construímos. E a vida que ela havia trabalhado tanto para proteger estava prestes a colidir com o homem que ela havia jurado esquecer. Ricardo Castelo passava seus dias como se nada em seu passado pairasse atrás dele. Mas a verdade era que ele carregava uma dor vazia que se recusava a nomear. Exteriormente, ele era um homem que tinha tudo. Sua empresa dominava mercados. Seu nome aparecia regularmente nas capas de revistas financeiras, e ele era o tipo de figura sobre a qual as pessoas sussurravam quando ele entrava em uma sala.
Ele usava seu sucesso como armadura, seus olhos castanhos afiados, procurando por fraqueza cada palavra sua carregada de autoridade. Para seus colegas, ele era imparável, um homem que havia sacrificado o sentimento pela estratégia e construído um império apenas com disciplina. No entanto, quando as luzes de seu escritório se apagavam à noite e a cidade brilhava sob as paredes de vidro de sua cobertura, o silêncio o pressionava demais e ele se via olhando para a escuridão com pensamentos dos quais não conseguia escapar. Ele dizia a si mesmo que Juliana havia sido um erro, um momento de fraqueza que ele havia cortado antes que pudesse prejudicar suas ambições. Ele repetia a história tantas vezes que quase acreditava nela. No entanto, às vezes, sem aviso, o rosto dela aparecia em sua mente, a suavidade de seu sorriso, a maneira como seus olhos azuis olhavam para ele como se ela visse não o empresário implacável, mas o homem por baixo. E pior do que a memória dela, era a memória do que ela carregava quando partiu. Ele tentava não pensar nisso. Tentava se convencer de que ela havia seguido em frente, que o que quer que ela tivesse feito com a gravidez não era de sua conta. Mas nas horas tranquilas, a dúvida se instalava. E se ela tivesse ficado com o filho? E se em algum lugar houvesse um menino ou menina com seus olhos, seus traços, crescendo sem saber quem ele era? Ele afastava o pensamento com o trabalho, afogando-se em reuniões e estratégias, mas o mal-estar sempre voltava. As mulheres que agora o cercavam não eram Juliana. Elas eram polidas, elegantes e temporárias, seu interesse fixo em seu poder e riqueza. Ele as deixava orbitar ao seu redor, mas nunca as deixava se aproximar, e uma vez que a novidade desaparecia, ele as descartava sem hesitar. Elas preenchiam noites e banquetes, mas nunca o vazio. Seus amigos, se é que podiam ser chamados assim, notavam seu desapego, mas nenhum ousava perguntar. Ricardo vivia atrás de muros tão altos que ninguém os questionava, porque para o mundo ele era exatamente como queria parecer: bem-sucedido, intocável e totalmente no controle. Só ele sabia que o controle vinha à custa de algo que ele não havia se permitido admitir que estava faltando. De vez em quando, ele imaginava a vida que poderia ter tido se tivesse feito uma escolha diferente. Acontecia tarde da noite, geralmente quando a exaustão embotava suas defesas. Ele imaginava o riso de Juliana preenchendo sua casa. Imaginava passos de crianças ecoando pelos corredores de sua fria mansão, trazendo calor a quartos que agora ficavam em silêncio. Mas as visões eram passageiras, e ele se forçava a enterrá-las, dizendo a si mesmo que tais coisas não eram para homens como ele. Ele era um construtor de impérios, não de famílias, e o único legado que importava era o medido em contratos e preços de ações. Ainda assim, o vazio o corroía, ficando mais forte a cada ano que passava, até que mesmo as vitórias pareciam ocas. 3 anos se passaram desde que Juliana saiu de sua vida. 3 anos em que ele disse a si mesmo que ela o havia esquecido, que ela havia seguido seu comando. Mas o mal-estar persistia, infeccionando nos cantos de sua mente. Ele se pegava examinando multidões às vezes, vislumbrando mulheres com cabelos como os dela, ou olhos da mesma tonalidade de azul, apenas para sentir desapontamento cada vez que não era ela. Era como se ele estivesse procurando por algo que ele havia se convencido de que não queria, preso entre seu orgulho e um desejo que ele não conseguia matar. E então, uma noite, o destino finalmente desnudou suas ilusões. Ele entrou em um restaurante no coração de São Paulo, preparado para fechar um negócio de milhões, sua mente já ensaiando números e argumentos.
O garçom o guiou até sua mesa, o burburinho dos convidados preenchendo o ar, e ao levantar sua taça de champanhe, ele avistou uma mulher perto da janela. No início, sua respiração parou porque ele pensou que sua mente estava pregando peças nele novamente, evocando o rosto de Juliana por causa da saudade. Mas quanto mais ele olhava, mais certo ficava. Era ela. Seu cabelo, agora um pouco mais claro, emoldurava seu rosto com uma suavidade que só havia crescido com o tempo. Seus olhos azuis ainda tinham a mesma profundidade que o havia desarmado, embora ele pudesse ver por sua postura e pela firmeza de sua mandíbula que ela era mais forte agora, mais resiliente. Mas o que o estilhaçou completamente não foi a própria Juliana. Sentados ao lado dela estavam dois meninos pequenos, idênticos em cada detalhe, cabelos castanhos escuros, traços suaves e olhos tão inconfundivelmente seus que seu peito se apertou. Eles tinham cerca de 3 anos, rindo juntos, estendendo a mão para a mãe. A percepção atingiu como um golpe físico. Ele não estava olhando para estranhos. Ele estava olhando para seus filhos. Filhos que ele nunca havia segurado, nunca conhecera. Filhos que viveram seus primeiros anos sem ele por causa das palavras que ele havia jogado em Juliana, em sua arrogância. O acordo que ele veio discutir, o mundo que ele havia construído, o império pelo qual ele havia lutado, tudo isso se tornou irrelevante naquele único instante. Ricardo Castelo, que nunca se curvou a ninguém, sentou-se congelado em sua cadeira com o peso da verdade oprimindo-o. Ele a mandou esquecê-lo, e ela o fez. Mas ao esquecê-lo, ela havia criado uma vida da qual ele perdeu o direito de fazer parte. E agora ele entendeu pela primeira vez o que significava ter tudo e ainda assim sentir como se não tivesse nada. O mundo de Ricardo desmoronou em questão de segundos, enquanto ele estava sentado no restaurante, sua taça de champanhe tremendo ligeiramente em sua mão. O som do riso dos gêmeos ecoou pelo chão polido, cortando o zumbido das conversas e o tilintar dos talheres, alcançando-o como uma melodia que lhe havia sido negada por anos. Ele não conseguia desviar o olhar deles, 2 garotinhos que compartilhavam seu cabelo, seus olhos e até a mesma maneira de inclinar a cabeça quando estavam curiosos. Seu peito apertou com uma pressão tão forte que parecia que ele estava sufocando, porque não havia mais espaço para negação. Esses eram seus filhos. O império que ele havia construído, as escolhas implacáveis que ele havia feito, os milhões que ele havia ganhado, tudo parecia absurdamente sem sentido em comparação com a visão daqueles 2 garotinhos rindo de algo que sua mãe sussurrava. Juliana, sentada entre eles, estava mais bonita do que ele se lembrava, mas não era o tipo de beleza que vinha da juventude ou do charme. Era algo forjado a partir da luta e da força, da resiliência de uma mulher que enfrentou o abandono e ainda conseguiu criar 2 filhos com graça. Seus olhos azuis percorreram a sala distraidamente até pousarem nele, e no momento em que seus olhares se encontraram, o ar pareceu mudar. Ela congelou, seu corpo tensionando, e em seus olhos ele viu um reconhecimento seguido por uma inconfundível onda de aço. Ela não parecia surpresa. Ela parecia preparada, como se sempre soubesse que este dia poderia chegar e tivesse ensaiado como o enfrentaria. O pulso de Ricardo retumbou em seus ouvidos enquanto ele empurrava a cadeira para trás e se levantava. Todo instinto lhe dizia para permanecer sentado, para fingir que não a havia visto, para se agarrar ao controle que ele sempre exerceu. Mas suas pernas se moveram por conta própria, carregando-o pela sala de jantar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior,
como se o peso dos últimos 3 anos se agarrasse a ele, exigindo retribuição. Quando ele chegou à mesa dela, Juliana já havia mudado em sua cadeira, seus ombros eretos, seu corpo inclinado protetoramente em direção às crianças. Suas mãos repousavam levemente na mesa, mas a tensão nelas traía sua expressão calma. «Juliana!» ele disse, sua voz baixa, despojada de sua autoridade habitual. Para um homem acostumado a comandar salas de reunião inteiras, a única palavra soou frágil, quase desesperada. Ela olhou para ele sem piscar. «Ricardo», ela respondeu, seu tom frio e firme. Mas, por baixo, havia uma borda afiada o suficiente para cortar. Os meninos, alheios à tensão, olharam curiosamente para o estranho que havia interrompido sua refeição. Um deles, sorrindo amplamente, como se estivesse ansioso para conhecer alguém novo. A visão apertou a garganta de Ricardo, mas o olhar de Juliana o prendeu no lugar, avisando-o silenciosamente para não ultrapassar. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles, pesado com tudo o que não foi dito. Ele queria explicar, implorar, dizer a ela que pensava nela todas as noites, que o arrependimento o havia corroído até que não restasse nada além da casca de um homem. Mas as palavras não vinham. Tudo o que ele podia fazer era olhar para as crianças, memorizando seus rostos, suas pequenas mãos, seus sorrisos idênticos. O peso dos anos perdidos o oprimia, cada segundo lembrando-o do que ele havia perdido, a primeira vez que andaram, suas primeiras palavras, seus risos, suas lágrimas. Ele havia trocado esses momentos por seu orgulho e agora estava diante da prova de seu maior erro. A voz de Juliana quebrou o silêncio por fim, calma, mas cheia de aviso. «O que você está fazendo aqui?» ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Ela havia visto os olhos dele quando pousaram nos meninos e entendia a tempestade que o estava dilacerando. Ainda assim, ela não facilitaria para ele. Ele havia perdido o direito de fazer parte de suas vidas na noite em que a mandou esquecê-lo, e ela não o deixaria simplesmente voltar como se os anos não tivessem passado. Ricardo engoliu em seco, sua voz rouca quando finalmente conseguiu falar. «Eu não sabia», ele disse, as palavras pesadas, inadequadas, mas eram as únicas que ele conseguia formar. Os lábios de Juliana se apertaram em uma linha, sua mandíbula tensa enquanto ela balançava a cabeça ligeiramente. «Você não queria saber». Ela o corrigiu, sua voz afiada agora, marcada pela dor das memórias que ela havia enterrado profundamente. Os meninos, sentindo a mudança no tom de sua mãe, se inclinaram para mais perto dela e Juliana estendeu a mão para acariciar seus cabelos de forma tranquilizadora. O peito de Ricardo doeu com o gesto, com a maneira casual com que ela os confortava, com o vínculo que ele não teve parte em construir. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu impotente de uma forma que não podia combater com dinheiro ou influência. Aquilo não era uma negociação que ele podia vencer, nem um acordo que ele podia fechar. Aquela era uma mulher que ele havia quebrado e filhos que não sabiam que ele existia. Ele queria cair de joelhos, implorar-lhe por uma segunda chance, mas viu em seus olhos que isso não significaria nada. Juliana havia se tornado mais forte sem ele e não permitiria que ele ferisse seus filhos da maneira que a havia ferido. Ela se levantou lentamente de sua cadeira, pegando sua bolsa e sinalizando para os meninos se levantarem. «Vamos», ela disse gentilmente a eles, sua voz se suavizando de uma forma que contrastava com o gelo que ela reservava para ele. Os gêmeos obedeceram sem questionar, suas mãozinhas alcançando as dela.
Ela olhou para Ricardo uma última vez, seus olhos firmes, ilegíveis, e então se virou. Enquanto ele estava ali, observando-a sair do restaurante, com os filhos em cada lado, Ricardo Castelo sentiu o peso total de suas escolhas se instalar sobre ele como uma prisão. Ele sempre acreditou ser intocável, um homem que podia dobrar o mundo à sua vontade. Mas naquele momento, ele entendeu o que significava perder algo verdadeiramente insubstituível. E quando a porta se fechou atrás deles, ele percebeu com clareza ardente que pela primeira vez em sua vida, ele queria algo que nenhuma riqueza ou poder jamais poderia garantir: um lugar no coração da família que ele havia abandonado. Ricardo sentou-se novamente em sua mesa no restaurante, mas o negócio à sua frente, os contratos dispostos ordenadamente sobre a madeira polida, não tinham mais significado. Seus colegas falavam, suas vozes cheias de urgência e expectativa, mas ele não ouvia nada. Seus pensamentos ainda estavam na porta pela qual Juliana havia acabado de desaparecer, seus 2 filhos ao lado dela, suas pequenas mãos apertando as dela com uma confiança e lealdade que deveriam ter sido dele para proteger. Ele percebeu naquele momento que o império que ele havia construído, cada arranha-céu e sala de reunião, cada artigo elogiando seu brilho, era oco em comparação com o som do riso deles. Ele havia trocado o que mais importava antes mesmo de saber disso, e a percepção era tão aguda que ele mal conseguia respirar. Naquela noite, em sua cobertura, o silêncio era insuportável. O espaço, que antes era seu santuário, agora zombava dele com seu vazio. Ele andava de um lado para o outro ao longo das janelas de vidro, seu reflexo olhando para ele como um estranho. E a cada passo, ele via seus rostos. Os gêmeos tinham seu cabelo, seus olhos, até suas expressões. Ele não conseguia apagar a maneira como um deles havia sorrido para ele, com curiosidade aberta. Um sorriso que havia perfurado os muros que ele passara a vida construindo. Ele tentou afogar as memórias, servindo-se de copo após copo de scotch, mas a queimadura em sua garganta não fazia nada para aliviar a dor em seu peito. Quando ele finalmente afundou na cama, o sono se recusou a vir, e ele ficou acordado até o amanhecer com o peso dos anos perdidos, oprimindo-o como correntes. Na manhã seguinte, pela primeira vez em sua carreira, Ricardo pulou uma reunião. Ele sentou-se em sua mesa, olhando para o horizonte, consumido por pensamentos que não tinham nada a ver com fusões ou aquisições. Ele pensou em Juliana, na maneira como seus olhos o haviam olhado com tanta desafio e proteção, na força que ela carregava em cada movimento. Ele pensou nas noites que ela deve ter passado sozinha, embalando 2 bebês chorando, enquanto ele estava por aí celebrando outra vitória. Ele pensou em cada consulta médica, em cada joelho esfolado, em cada momento de alegria e medo que ele havia perdido por causa de sua arrogância. Quanto mais ele deixava as memórias se desenrolarem em sua mente, mais insuportável o silêncio de sua cobertura se tornava, até que ele se viu agarrando a borda de sua mesa e sussurrando para a sala vazia que ele havia errado. Dias se passaram, mas ele não conseguia deixar para lá. Ele voltou ao restaurante inventando desculpas para jantares de negócios, esperando por outro vislumbre dela. Às vezes ele a via passando com os meninos, sua postura ereta, seu olhar para a frente, sua mão apertando a deles com devoção inabalável. Cada vez seu peito apertava e cada vez ele sentia a picada de sua evitação deliberada. Ela nunca olhava para ele, nunca diminuía o passo, nunca lhe dava a satisfação do reconhecimento. Para ela, ele era um fantasma, e ainda assim, para ele, ela era a única coisa real. Finalmente, sua resolução se quebrou,
e ele se aproximou dela uma noite, enquanto ela saía do restaurante. Sua voz estava instável quando ele chamou seu nome, despojada do poder e da confiança que ele exercia tão facilmente em qualquer outro ambiente. Juliana se virou, sua expressão calma, mas afiada, seus olhos azuis avisando-o para não se aproximar. Ainda assim, ele deu um passo à frente, seu coração batendo com um desespero que ele não conseguia mascarar. Ele disse a ela que precisava falar, que sabia que não tinha o direito, mas que não conseguia deixar para lá. Ele disse as palavras que havia enterrado por anos, que ele havia errado ao mandá-la embora, que o medo o havia tornado cruel, que ele havia jogado fora a única chance de ter uma família que ele jamais teria. Sua voz falhou quando ele disse que ver aqueles meninos o havia dilacerado porque ele podia se ver neles tão claramente e não conseguia suportar a ideia de viver o resto de sua vida como nada mais do que um estranho para eles. Juliana ouviu, seu rosto ilegível, seus braços cruzados como se para se proteger. Quando ele terminou, seu silêncio foi mais alto do que qualquer acusação. Finalmente, ela falou, sua voz uniforme, mas marcada por anos de dor. Ela disse a ele que arrependimento não era suficiente. Arrependimento não pagava fraldas ou fórmula. Arrependimento não segurava 2 bebês a noite toda, quando ambos choravam ao mesmo tempo. Arrependimento não ficava ao lado dela quando ela estava muito cansada para se mover, mas não tinha escolha. Ela disse que ele havia escolhido o orgulho em vez do amor, e ao fazê-lo, havia abandonado não apenas ela, mas 2 vidas que mereciam coisa melhor. Suas palavras o atingiram mais forte do que qualquer derrota em uma sala de reunião, porque eram a verdade que ele havia evitado por anos. Por um longo tempo, ele não disse nada, sua garganta apertada, seu peito queimando. Finalmente, com a voz rouca, ele admitiu que nunca poderia desfazer o que havia feito, mas ele precisava da chance de tentar. Ele disse que não esperava perdão, nem dela e nem mesmo dos meninos, mas não conseguia mais ficar de fora. Ele queria provar, da maneira que ela permitisse, que ele não era o mesmo homem que a havia mandado embora. Ele implorou por uma chance de mostrar que podia ser um pai, que podia ser alguém digno deles. Os olhos de Juliana suavizaram por apenas um momento, tempo suficiente para ele ver que suas palavras haviam tocado algo que ela havia enterrado profundamente. Mas então ela endireitou os ombros e balançou a cabeça, dizendo-lhe que palavras não significavam nada, que ela havia ouvido promessas suficientes em sua vida para saber que eram inúteis sem ação. Ela se virou e foi embora, seus filhos em cada lado dela, deixando-o parado sozinho mais uma vez. Mas desta vez, a solidão era diferente. Não era o vazio que ele havia carregado sem entendê-lo. Era uma consciência aguda e brutal de que ele havia perdido algo que não podia sobreviver sem, e a menos que ele encontrasse uma maneira de provar seu valor, ele o perderia para sempre. Naquela noite, Ricardo sentou-se em seu escritório, olhando para uma fotografia em sua mesa, uma foto de si mesmo, apertando a mão de um líder mundial, o tipo de imagem que antes o enchia de orgulho. Agora parecia oca, quase absurda. Ele percebeu que se morresse amanhã, seu império viveria sem ele, mas os rostos de seus filhos nunca o conheceriam. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu que todo o poder que havia acumulado não significava nada se ele não pudesse segurar seus filhos em seus braços. E naquele momento, ele jurou a si mesmo que faria o que fosse preciso para reconquistar um lugar em suas vidas, não importando quanto tempo levasse
ou quanto de si mesmo isso exigisse. Os dias que se seguiram foram alguns dos mais difíceis que Ricardo já conheceu, porque pela primeira vez em sua vida, o sucesso não era mais medido em números ou contratos, mas em se Juliana sequer o permitiria perto de seus filhos. Ele apareceu no restaurante novamente, não com a intenção de confrontá-la, mas simplesmente para esperar, para observar à distância, para reunir coragem, para tentar novamente. No início, Juliana o ignorou completamente, sua mão firmemente enrolada em torno dos gêmeos, enquanto ela passava por ele sem sequer um olhar. No entanto, com o passar das semanas, ela começou a notar que ele não estava se aproximando de forma imprudente, não estava fazendo exigências, não estava tentando forçar seu caminho para suas vidas. Ele simplesmente sentava-se calmamente em uma mesa de canto ou ficava parado do outro lado da rua, um homem despojado de orgulho, esperando por até a menor oportunidade de provar que era diferente. Não foi Juliana quem lhe deu essa oportunidade, mas os próprios filhos. Uma tarde, enquanto ela estava pegando seus casacos, Júlio escorregou de seu aperto e foi em direção ao homem que olhava para eles com tanta intensidade. A respiração de Juliana ficou presa na garganta, mas antes que ela pudesse chamá-lo de volta, Júlio olhou para Ricardo com aqueles mesmos olhos castanhos e disse baixinho: "Você parece comigo." A inocência em sua voz desarmou os dois. Ricardo se ajoelhou lentamente, seus movimentos cautelosos, como se estivesse se aproximando de uma criatura selvagem que não queria assustar. Sua garganta apertou enquanto ele sussurrava: "Sim, eu pareço." Foi um momento tão frágil que Juliana quase puxou seu filho, mas algo na expressão de Ricardo a impediu. Pela primeira vez, ela não viu arrogância, nem cálculo, apenas humanidade crua e desprotegida. A partir daquele dia, o muro que ela havia construído em torno de suas vidas começou a desenvolver rachaduras. Juliana não perdoou, ainda não, mas permitiu pequenos momentos de contato sob sua vigilância cuidadosa. Ricardo os acompanhava ao parque, onde ele tentava desajeitadamente acompanhar os meninos enquanto eles corriam pela grama, seus risos ecoando pelo ar. Ele se sentava no chão com eles para construir castelos de blocos, seu casaco de terno caro descartado na sujeira, como se não significasse nada. No início, ele era desajeitado, inseguro de como lidar com sua energia interminável e suas perguntas, mas gradualmente ele começou a aprender. Ele ouvia suas histórias, acenava solenemente quando eles inventavam aventuras imaginárias e ria com eles quando insistiam para que ele fizesse o papel do vilão em seus jogos. Juliana observava com olhos cautelosos, esperando que sua paciência se quebrasse, esperando que o homem que ela uma vez conheceu ressurgisse. Mas, para sua surpresa, ele continuava voltando, mesmo quando os meninos o exauriam, mesmo quando eles o testavam com teimosia infantil. Ele voltava com roupas simples em vez de ternos, suas mangas arregaçadas, seu rosto suavizado por sorrisos que ela quase havia esquecido que ele podia dar. Ele parecia determinado a mostrar que não estava simplesmente interpretando um papel, mas realmente aprendendo o que significava ser o pai deles. Uma noite, quando João raspou o joelho no pavimento, Juliana instintivamente correu para a frente, mas Ricardo já estava lá, ajoelhado, limpando a sujeira com uma gentileza que a deixou atordoada. Ele sussurrava palavras suaves, segurou o menino até que as lágrimas diminuíssem, e só então olhou para Juliana com uma expressão tão cheia de arrependimento e ternura que perfurou suas defesas. Para Ricardo, cada um desses pequenos momentos era uma revelação.
Ele havia construído sua vida na crença de que a força vinha do controle, que a emoção enfraquecia um homem, mas o riso de seus filhos o fazia se sentir mais forte do que qualquer vitória na sala de reuniões. Cada vez que um deles estendia a mão para ele, cada vez que eles se inclinavam contra ele sem hesitar, ele sentia a possibilidade de redenção crescendo dentro de si. À noite, quando voltava para sua cobertura, ele não via mais um monumento ao seu poder, mas uma prisão de sua própria criação. O silêncio que antes parecia paz, agora o sufocava, porque ele sabia o que estava faltando. Ele ficava acordado, lembrando-se do peso da pequena mão de seus filhos na sua, do som de suas vozes o chamando, da maneira como os olhos de Juliana suavizavam apesar de sua resistência. Juliana, no entanto, recusou-se a ser influenciada muito rapidamente. Ela lembrava a si mesma constantemente da noite em que ele a mandou esquecê-lo, dos anos que ela passou sozinha carregando fardos que ele deveria ter compartilhado. Mas ao vê-lo sentado de pernas cruzadas na grama com seus filhos, subindo por todo lado, ouvendo-o ouvir pacientemente, enquanto Júlio explicava um desenho elaborado que ele havia feito, ela começou a sentir algo que não havia se permitido sentir por anos. Dúvida em sua certeza de que as pessoas nunca poderiam mudar. Contra sua vontade, ela se pegou lembrando-se do homem por quem ela havia se apaixonado, perguntando-se se talvez ele estivesse enterrado o tempo todo, esperando por uma razão para emergir. O ponto de virada veio uma noite, quando o crepúsculo caía e as luzes da cidade começavam a brilhar do lado de fora, da janela de Juliana. Os meninos se aninharam no sofá depois de um longo dia de brincadeiras. Júlio encostou a cabeça no ombro de Ricardo, o polegar na boca, enquanto João agarrava um carrinho de brinquedo e lutava para manter os olhos abertos. Juliana ficou na cozinha, com os braços cruzados enquanto observava da porta. Deveria ter parecido comum, 2 filhos encostados em um homem enquanto adormeciam, mas a visão roubou seu fôlego. Não havia como confundir a gentileza na postura de Ricardo, a maneira como ele se segurava perfeitamente imóvel, como se tivesse medo de perturbá-los, a admiração silenciosa em sua expressão, ao olhar para seus pequenos rostos. Para Juliana, era reconfortante e aterrorizante, porque lhe mostrava um homem que ela não podia facilmente ignorar. Mais tarde, quando os meninos estavam na cama, o silêncio entre eles se tornou pesado, como costumava acontecer. Desta vez, foi Ricardo quem o quebrou. Sua voz estava baixa, despojada de toda a autoridade polida que ele usava na sala de reuniões. Ele confessou que vivia em constante arrependimento, que não passava um dia em que ele não pensasse no momento em que a mandou esquecê-lo. Ele disse que poder, sucesso e dinheiro se tornaram sem sentido assim que percebeu o que havia desistido. Ele admitiu que não merecia perdão, que não podia apagar os anos que ela sofreu sozinha, mas implorou a ela para não o excluir completamente. Ele não pediu o amor dela, apenas a chance de ficar ao lado de seus filhos, de ser pai, mesmo que fosse apenas em fragmentos. Juliana ouviu sem interromper, seus braços cruzados firmemente, como se estivesse se segurando. Quando ele terminou, sua resposta foi calma, mas afiada o suficiente para ferir. Ela disse a ele que seu arrependimento não curava as noites que ela passou em lágrimas ou a exaustão de criar 2 bebês sem ele. Ela lembrou-o de que o arrependimento não trocava fraldas, não pagava aluguel, não segurava sua mão quando o medo quase a quebrava. Sua voz não carregava ódio, apenas verdade, e o peso disso o oprimiu até que seus ombros caíram. Ele não argumentou,
Não tentou se defender, apenas curvou a cabeça e sussurrou que sabia que ela estava certa. Para Juliana, o momento foi perturbador. Ela esperava desculpas, negação, talvez até raiva, mas o que ela encontrou foi humildade. Ele não lutou contra suas palavras. Ele as aceitou como punição que merecia, e algo sobre essa aceitação a fez vacilar. Ela não o perdoou, ainda não, mas sentiu as primeiras rachaduras em sua certeza de que ele nunca poderia mudar. Ao se virar, ela captou o olhar dele uma última vez, e em seus olhos ela viu não o homem implacável que a havia expulsado, mas alguém quebrado e se reconstruindo, alguém que finalmente havia entendido o que importava. Naquela noite, enquanto estava acordada ouvindo o som de seus filhos respirando suavemente no quarto ao lado, Juliana admitiu para si mesma o que havia se recusado a enfrentar por semanas. Ricardo não era o mesmo homem que ele havia sido 3 anos atrás. Ele ainda era culpado, ainda falho, ainda indigno de perdão fácil, mas estava tentando, verdadeiramente tentando, de uma forma que ia mais fundo do que promessas ou desculpas. E pela primeira vez, ela se perguntou se seu coração, machucado e marcado como estava, poderia se permitir acreditar nele novamente. As semanas que se seguiram se desenrolaram com um ritmo que nenhum deles esperava, mas ao qual todos os 3 começaram a se apegar. Ricardo se tornou uma presença constante na vida de seus filhos, não como uma sombra à espreita nas margens como antes, mas como alguém que estava aprendendo a estar presente nos momentos cotidianos. Ele não chegava mais em ternos imaculados, com o ar de um homem saindo de uma sala de reunião. Em vez disso, ele vinha com roupas simples, muitas vezes com um pouco de bagunça no cabelo de sair apressado do escritório, seu telefone guardado como se ele finalmente tivesse entendido que não importava mais. Ele carregava carrinhos de brinquedo nos bolsos porque os meninos gostavam de correr com eles pela mesa no jantar, e ele ria sem contenção quando suas pequenas vozes exigiam que ele rugisse como um dragão durante suas histórias de ninar. Para um homem que antes acreditava que o controle era a fonte de força, ele descobriu que a força também podia ser encontrada em deixar 2 garotos de 3 anos subirem nele como um playground, rindo enquanto o faziam. Juliana observava essas mudanças com o coração cauteloso. Ela lembrava a si mesma que sua confiança não era algo que ele havia conquistado simplesmente por aparecer, que ela havia sobrevivido a muito para lhe dar o perdão facilmente. No entanto, cada dia tornava mais difícil negar que algo era diferente. Ela via a maneira como seus olhos suavizavam quando Júlio puxava sua manga, a maneira como ele se agachava para ouvir seriamente quando João descrevia seu mundo imaginário com detalhes elaborados. Ela via a gentileza em suas mãos ao amarrar seus sapatos, a paciência em sua voz ao explicar algo pela 10ª vez sem frustração. Isso a perturbava mais do que ela queria admitir, porque pela primeira vez ela não estava apenas vendo o homem que a havia machucado, mas também vislumbrando o homem por quem ela havia se apaixonado, remodelado pelo arrependimento e pela determinação de ser melhor. O ponto de virada veio em uma noite em que ambos os meninos adoeceram com febre. Juliana entrou em pânico, como sempre fazia, quando a doença ameaçava seus filhos, suas mãos tremendo enquanto ela corria entre seus leitos com remédios e panos frios. Por anos, ela lidou com esses momentos sozinha, contando apenas com sua força e resistência. Mas desta vez, Ricardo estava lá. Ele ficou com eles a noite toda, segurando Júlio em seus braços, enquanto Juliana cuidava de João, sussurrando conforto no ouvido do menino, até que seus soluços se acalmassem.
Ele os carregou quando estavam fracos demais para se mover, pressionou toalhas frias contra suas testas e se recusou a sair, mesmo quando a exaustão o oprimia. Juliana, observando-o na luz fraca do quarto, sentiu algo dentro de si se abrir, não de dor, mas da percepção de que ela não estava mais carregando o fardo sozinha. Ela o via não como o homem que a havia abandonado, mas como o pai que finalmente estava ali, dando tudo o que tinha sem hesitação. Quando a febre baixou e os meninos caíram em um sono agitado, mas tranquilo, Juliana e Ricardo se encontraram na cozinha, o silêncio pesado, mas diferente de antes. Ele parecia exausto e pálido, mas em seus olhos havia uma honestidade crua que a surpreendeu. Ele admitiu que a noite lhe havia mostrado mais claramente do que nunca o que ele havia perdido, que cada choro de seus filhos o lembrava de anos que ele nunca poderia recuperar. Ele disse que passaria o resto de sua vida compensando o tempo que ele havia jogado fora, mesmo que nunca conquistasse o perdão dela. Ele disse a ela que sucesso, riqueza, poder, tudo isso não significava nada comparado à visão de seus filhos seguros em suas camas, e ele desistiria de tudo se isso significasse mantê-los por perto. Juliana ouviu com os braços cruzados em volta de si mesma, as memórias do passado ainda nítidas em sua mente. Mas, pela primeira vez, ela não podia negar a sinceridade em suas palavras. Não havia arrogância nele, nenhum traço do homem que uma vez a mandou esquecê-la. Ele não estava pedindo para apagar o passado, mas para construir algo novo, frágil que fosse. Lentamente, quase contra sua vontade, ela estendeu a mão e a colocou sobre a dele. Não era perdão, ainda não, mas era um gesto que falava de possibilidade, do mais tênue começo de confiança. Os olhos dele se arregalaram e por um momento ela viu algo se quebrar dentro dele, o peso dos anos se levantando enquanto a esperança criava raízes. A partir de então, a vida começou a mudar de maneiras sutis. Os gêmeos não olhavam mais para ele como um estranho, mas como alguém que pertencia ao seu mundo. Eles chamavam seu nome sem hesitação, puxavam suas mãos quando queriam brincar e adormeciam em seu peito como se fosse a coisa mais natural do mundo. Juliana notou a facilidade com que ele se encaixava em suas rotinas, como ele se ajustava ao caos delas com paciência, e como sua presença não parecia mais uma intrusão, mas algo que sempre esteve destinado a ser. Por si mesma, ela começou a notar como sua guarda enfraqueceu em pequenos incrementos, como seu coração atraía quando ela o pegava, sorrindo para seus filhos, ou quando ela sentia o calor de sua mão roçar a dela enquanto caminhavam juntos. Uma noite, enquanto as luzes da cidade brilhavam do lado de fora das janelas do apartamento e os meninos dormiam pacificamente em seu quarto, Juliana ficou ao lado dele no silêncio. Ele escorregou o braço cuidadosamente em torno de seus ombros, hesitante como se esperasse que ela se afastasse. Mas desta vez ela não o fez. Ela se permitiu inclinar-se para ele, não totalmente, mas o suficiente para que ele soubesse que o muro que ela havia construído não era mais impenetrável. Para Ricardo isso era tudo. Ele sabia que o caminho à frente seria longo, que o perdão não poderia ser exigido ou apressado. Mas naquele momento, com Juliana ao seu lado e seus filhos seguros no quarto ao lado, ele sentiu algo que pensou ter destruído para sempre. Esperança por um futuro que não estava quebrado, mas inteiro. Ricardo a havia mandado esquecê-lo, e ela o fez. Mas agora, enquanto ele estava com ela no silêncio, ele jurou que passaria o resto de sua vida garantindo que ela nunca mais precisasse fazê-lo. Pela primeira vez,
Ambos se permitiram acreditar que a redenção não era apenas possível, mas já estava começando a tomar forma na vida frágil e bonita que estavam construindo juntos.